Pode ir avançando. Mais um. Aí. Então, a terceira sessão, que é do capítulo 6, verso 1 até o capítulo 8, versículo 26, dá atenção aos conflitos. Os conflitos de Jesus com seus contemporâneos, conterrâneos e os líderes religiosos. Bom, no capítulo 6, a gente tem ali a incredulidade dos conterrâneos de Jesus. Jesus inicia o seu ministério ali pelas regiões de Nazaré, da Galileia, região onde ele foi criado e era conhecido. Pelo fato de ser conhecido, as pessoas rejeitaram Jesus como Messias. Daí surge aquela frase que é muito utilizada até hoje, que o profeta de casa não tem honra, né? Então Jesus cita essa frase e ele critica os seus conterrâneos por aquele comportamento incrédulo, né? Aquele comportamento incrédulo. Jesus não está dizendo que o profeta de casa deve ser desonrado. Ele apenas está constatando um fato, que o profeta de casa, no caso ele, deveria ser honrado e aconteceu o contrário, estava sendo desonrado. Porque senão a gente pode imaginar que Jesus estava dizendo que o profeta de casa não precisa ser honrado. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele, como profeta de casa, deveria ser honrado, mas não foi. Além da questão da incredulidade dos conterrâneos de Jesus, Marcos também enfatiza nesse capítulo 6 a pressão política. Jesus, ele começava o seu ministério e ele é apresentado como Messias, e Herodes, por ser político, ser governador da Judéia, pelo fato de ele ter mandado decapitar João Batista, poderia ser um entrave para a questão messiânica. Por isso que Jesus, no início do seu ministério, não dá muita ênfase a esse título ou aos títulos relacionados ao messiado. Por exemplo, quando ele curava alguém e aquela pessoa reconhecia nele o Messias, ele dizia: olha, então guarda isso aí contigo por enquanto, não anuncie isso às pessoas. Ele não está dizendo que ele não é o Messias, mas ele não quer que isso seja divulgado, para que não houvesse uma intervenção política mais aflorada, mais intensa contra a pessoa dele, porque ele precisava de um tempo para disseminar suas ideias, disseminar suas doutrinas. Então, no início do seu ministério, ele evitava que as pessoas o propalassem como Messias. Ele dizia: muito bem, você reconheceu isso, mas guarde isso contigo por enquanto. Então, a pressão política de Herodes, ao mandar executar João Batista, podia gerar uma desconfiança na pessoa de Jesus, porque Jesus estava começando o seu ministério como Messias. Lembrando que para aquela época, a palavra Messias, que é uma portuguesação da palavra Mashiach do hebraico, que significa o ungido, está associada à ideia de governante, de rei. Então, se essa ideia logo no começo do ministério de Jesus ficasse bem difundida, poderia haver uma morte prematura, uma morte antes do tempo determinado. Por isso que Jesus foi disseminando as suas ideias e foi propalando a ideia do Messiado aos poucos. É o que acontece aqui, conforme o relato de Marcos. Bom, outra questão que criava pressões para Jesus era a questão da popularidade. A popularidade de Jesus podia subverter a missão de Jesus. Jesus, ele não veio para se tornar um herói popular. Não, ele veio primeiro para resgatar as pessoas para Deus, através da sua morte. Então, o Evangelho de Marcos traz essa situação. Na primeira multiplicação dos pães e peixes, havia ali mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, daí percebe-se que a multidão já começava a chegar-se a Jesus, por causa das obras que Jesus vinha realizando.
Com a questão da multiplicação dos pães e dos peixes, a tendência é que essa multidão crescesse ainda mais. Por isso que a partir daí, Jesus ele passa a se refugiar, a ir para lugares onde ele era menos conhecido, como por exemplo, as regiões de Tiro, de Sidom, das 10 cidades romanas, que é a região de Decápolis. Então, na primeira multiplicação dos pães e peixes, percebe-se que a popularidade de Jesus aumentava-se cada vez mais, porque ali tinha 5.000 homens, não contando mulheres e nem crianças. Adicionando mulheres e crianças, aí podemos colocar aí uma quantidade pelo menos aí de 9.000 pessoas, né? Que estavam ali aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos durante o dia todo. Bom, outra coisa também que fazia com que houvesse pressões contra Jesus era o tradicionalismo dos fariseus. Os discípulos de Jesus vão se alimentar e não lavam as mãos. Os fariseus ficaram irritados com aquela situação e chegaram até em Jesus e deram uma bronca em Jesus. Espera aí, os seus discípulos não lavam as mãos? O lavar as mãos para os judeus não é apenas um ato higiênico. O lavar as mãos para os judeus também é um ritual. Os discípulos estavam sendo criticados por não serem bons judeus e bons religiosos, não por serem porcos, por comerem com as mãos sujas. Jesus, sabendo a intenção exata dos fariseus ao criticar os seus discípulos por não lavarem as mãos, o que Jesus fala para eles? Vocês é que desrespeitam as leis. Vocês estão dando uma de bom aí, preocupado com lavar mãos, mas vocês subvertem a lei de Moisés. Como assim? Aí Jesus fala para eles: vocês, para não cuidar dos pais, dão grandes ofertas ao sacerdócio, que é a chamada oferta do Corban. O que era o Corban? O Corban era você passar a responsabilidade do cuidado dos pais para o sacerdócio. Mas não era isso que dizia a lei. A lei dizia que era obrigação do filho ou dos filhos cuidarem dos pais. Aí eles ofertavam uma alta soma e passavam a responsabilidade para o sacerdócio. O que Jesus estava querendo dizer para eles? Vocês estão preocupados com os meus discípulos que não lavam as mãos para comer e os estão acusando de ferirem um cerimonial? Vocês fazem muito pior, porque vocês usam a religião para não cuidar dos pais. Isso é falta grave. Então até hoje entre os judeus existe um ritual de lavagem das mãos. Eles lavam as mãos em água corrente, né? Ou seja, pegam uma água que está numa bacia, derrama 3 vezes sobre a mão direita, depois 3 vezes sobre a mão esquerda. Após fazerem isso, eles proferem uma oração que ao mesmo tempo é uma bênção, inquirindo uma bênção de Deus sobre a vida deles. A lavagem de mão cerimonial é acompanhado por uma bênção. O judeu diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav ve'vitzanu al netilat yadaim. Ou seja, abençoado és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e mandou nos lavar as mãos. Vocês podem procurar no YouTube que vocês vão achar. Os judeus fazem isso todas as vezes que vão tomar refeições. Vão até a pia da cozinha, joga a água 3 vezes sobre a mão direita, 3 vezes sobre a mão esquerda e profere essa oração. Então o que acontece? Para os judeus daquela época de Jesus, os fariseus, os discípulos estavam cometendo uma falta grave. Mas o que é uma falta de deixar de lavar mãos é mais grave do que deixar de cuidar dos pais? As mãos são mais importantes do que pais? É isso que Jesus colocou na balança para que os fariseus pensassem. Bom, aqui no capítulo 6, também a gente vê aqui uma tentativa de Jesus de esquivar-se das multidões. Depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes,
lá de Marcos capítulo 6, versículo 31 até o 34, Jesus percebeu que a sua popularidade e as pessoas que iam se achegar a ele iam aumentar. E ele, naquele momento do seu ministério, não era interessante para ele que isso acontecesse. Então ele retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidom, onde era território gentílico, portanto ele era menos conhecido. Porém, mesmo não sendo tão conhecido naquelas regiões, ele acabou sendo procurado, conforme mostra Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 24, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. A notícia sobre Jesus, os seus milagres, as suas obras, estavam crescendo de maneira muito veloz, muito rápida. Então essa sessão de Marcos capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 26, mostra o amor de Jesus pelas pessoas, a sua prontidão em servir as pessoas, a sua sabedoria em responder os questionamentos como esse da questão do lavar as mãos, atitudes estas que contrastavam com seus conterrâneos e os religiosos daquela época. Então Marcos quer mostrar nessa perícope, capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 26, a diferença do modus operandi e do ministério de Jesus com relação aos seus conterrâneos, multidões e líderes religiosos. Bom, a quarta sessão está no capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 10, versículo 31. Já passou lá? Isso, maravilha. Ali ficou aqueles sinaizinhos lá, porque esse computador nosso aí é o seguinte: tudo que você salva no diretório C, depois que você desligou ele e religou, ele apaga o que você salvou. Então toda terça-feira, quando tem palavras em grego, que é o caso ali, ou quando tem palavras em hebraico, eu tenho que colocar as fontes gregas e hebraicas ali. E hoje eu esqueci de fazer isso, tá? Por isso que está aqueles sinais diferentes lá, um M, um telefone e aqueles outros sinaizinhos. Aquilo é uma palavra grega, tá? Palavra grega. Bom, a quarta sessão, capítulo 8, 27 até o capítulo 10, 31, começa com o retiro de Jesus para Cesareia de Filipos. Marcos, como os outros sinóticos, ou seja, Mateus e Lucas, trata esse caso como ponto principal do ministério de Jesus. Por quê? Porque ali em Marcos capítulo 8, versículo 27, Jesus queria saber a visão dos seus discípulos com relação à pessoa dele. Porque até então, as multidões estavam seguindo Jesus por causa dos milagres que Jesus operava. Os fariseus estavam perseguindo Jesus porque o via como uma ameaça, tanto religiosa, quanto também do ponto de vista político. Jesus era perseguido por parte dos herodianos. Então Jesus senta diante dos seus discípulos e pergunta para eles: o que vocês pensam a meu respeito? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, até que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, ele está utilizando a expressão grega Cristo, que equivale à expressão hebraica Messias, reconhecendo que Jesus é o Messias, o esperado pelos judeus. E para acrescentar, ele coloca na frente o Filho de Deus, para deixar bem claro que ele está declarando que Jesus é o Messias, o mesmo relatado por Daniel capítulo 7, onde o Filho do Homem vem para reinar. Então Jesus pega e diz para Pedro: olha, quem revelou essas coisas a você, Simão Bar-Jonas, foi o Espírito de Deus. Então Pedro conseguiu, naquele texto, naquela passagem, naquele evento, dar uma explicação exata sobre a pessoa de Jesus e sua missão. Bom, aí então Jesus, aproveitando desta revelação, ele diz assim: olha, compreendam que por causa disso é necessário que eu morra e depois ressuscite.
Isso gerou um conflito na mente dos judeus. Por causa da condição política que os judeus viviam, que era a opressão do domínio romano, os judeus queriam uma libertação política imediata. Então, quando reconhecem Jesus como Messias, qual que é o desejo primeiro dos judeus? Que esse Messias se rebele contra Roma, derrube Roma e levante o seu trono e comece a governar sobre a terra. Mas Jesus não tinha essa intenção em primeiro lugar. A intenção de Jesus em primeiro lugar era conquistar pessoas para Deus, conquistar pessoas para o reino de Deus, reino espiritual e não físico naquele momento. Então, quando Jesus fala, olha, é necessário que o Filho do Homem sofra pelas mãos de impiedosos, morra na cruz, que ressuscite ao terceiro dia, os discípulos ficaram meio que perturbados com aquela situação. A gente vê nas Escrituras Pedro dizendo para Jesus, né? De modo nenhum isso vai acontecer. Eu vou lutar em seu favor, não vou deixar que isso aconteça. Aí Jesus explica para Pedro que era necessário que aquilo acontecesse. A palavra de Deus diz que Jesus explicou isso repetidas vezes. Olha aí, o verbo é didasken no grego, lá do capítulo 9, versículo 1, onde diz que Jesus lhes ensinou, está num tempo verbal chamado imperfeito, tempo imperfeito, que indica uma ação contínua no passado. Então Jesus ensinou isso para eles várias vezes, sobre a necessidade deles sofrer, morrer e ressuscitar, para cumprir as escrituras dele. Mesmo Jesus ensinando isso repetidas vezes, lá em Atos, Jesus no seu estado ressurreto, dando as últimas instruções ali aos seus discípulos, antes de subir aos céus, o que os discípulos perguntaram para Jesus? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar todas as coisas aos judeus? Ou seja, é agora, Senhor, que o Senhor vai voltar para quebrar, vai estabelecer o reino milenial e vai derrubar Roma? Aí Jesus responde para eles: não compete a vocês ficarem especulando sobre tempos, épocas, estações que foram determinadas por Deus. Cabem a vocês ficarem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que me sejam por testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. O que Jesus está dizendo para eles? Até agora vocês não compreenderam? A minha primeira etapa aqui era estabelecer o reino de Deus entre os homens. Eu estou indo embora, e cabe a vocês continuarem a pregação desse reino. Então fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder para executarem essa tarefa. Então o texto diz claramente que Jesus ensinava isso para eles repetidas vezes. Bom, a quinta sessão está no capítulo 10, versículo 32, até o capítulo 13, versículo 37. A quinta sessão apresenta a última viagem de Jesus até a ida para a cruz. Jesus demonstrou a sua atitude de serviço a Deus e aos homens, através do ensino aos discípulos, através da cura de Bartimeu e da entrada triunfal em Jerusalém. Jesus expôs os pensamentos e as predições futuras que explanavam o êxito da sua missão, na controvérsia com vários grupos religiosos e no discurso apocalíptico aos discípulos no Monte das Oliveiras. Bom, essa controvérsia com os líderes religiosos se deu em algumas ocasiões. Por exemplo, quando Jesus entrou no templo, ele expulsou dali os vendilhões. Lá no templo estava acontecendo uma coisa muito séria. O sacerdócio estava subvertendo o sentido do sacrifício. Qual que era o sentido do sacrifício? Você tinha que levar um animalzinho doméstico para ser sacrificado em seu lugar. Não era sacrificar qualquer coisa, era um animalzinho doméstico.
Podia ser uma ovelha, né? Uma ovelha, mas era criada ali no seu quintal. Mas havia os judeus esparramados no mundo todo. Os judeus achavam complicado, né, viajar trazendo consigo o símbolo do seu pecado. Vai um judeu para Jerusalém carregando um carneirinho. O judeu pecador está indo lá para Jerusalém sacrificar. Aquilo para ele era uma situação, quase que uma situação ridícula, né? Vexatória. Então o que ele fazia? Ele não levava o seu animalzinho lá do seu quintal, doméstico. Ele ia lá no templo e comprava lá no templo. O sacerdócio, que não era bobo, não era nada, criou uma moeda templária. Então a moeda romana já não servia dentro do templo. Então dentro do templo tinha a mesa dos cambistas. A moeda do templo, ela valia muito mais do que as outras moedas. A moeda romana, a moeda fenícia. Então ele chegava, tinha que trocar pela moeda do templo para depois comprar o animal. E ali então havia uma exploração da fé. Por isso que Jesus ficou tão irritado daquela maneira, acusando aqueles homens de fazerem da casa de Deus não uma casa de adoração, oração, serviço ao Senhor, mas uma casa de exploração. Aí Jesus derrubou as mesas, né? Expulsou os animais. Tem gente que fala que Jesus pegou o chicote e bateu em pessoas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele expulsou os animais, né? E derrubou mesas, mas não diz que ele bateu em ninguém. Alguém que disse isso está acrescentando, né? Às vezes leu lá no livro de acrescentares, como diz o Mark Anderson. Bom, então a primeira entrave que Jesus tem com esses grupos religiosos é esse, né? A questão do templo. Questão do templo. E também a questão do imposto, né? Algumas pessoas querendo pegar Jesus em uma falha contra Roma, querendo assim o acusar e o levar à morte, pergunta para Jesus: é lícito pagar imposto? Aí Jesus falou: alguém tem uma moeda aí? Vai, tem. Deixa eu ver essa moeda aí. Essa esfinge aqui é de quem? É de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, pelo fato dele ser cidadão subordinado ao domínio romano, ele tem que pagar o imposto que é devido. O fato dele servir a Deus não o desobriga de pagar imposto, de cumprir as suas obrigações para com o Estado. Então, o fato de eu ser um cidadão terreno, ou do céu, não me desobriga às coisas ordenadas pela terra. Eu tenho que cumprir as leis da terra, né? Então Jesus realçou o ponto de vista divino acerca da vida humana, culminando no seu regresso nos fins dos séculos. Marcos, ele narra a caminhada de Cristo para a cruz, não como algo que o diminuirá. Não, ele narra a ida de Jesus à cruz como o triunfo do seu ministério. Então, para ele triunfar ministerialmente, ele tinha que passar pela cruz. Então, todo triunfo precede a ele a cruz, onde a gente tira essa lição para a gente, né? Nenhum prêmio é conquistado sem esforço. Você quer receber um diploma de um curso superior, você tem que se esforçar. Tem muita gente comprando, né, diploma, né? Mas o certo é se esforçar, né? O problema não é comprar, o problema é quem vende. O problema é quem vende, né? Não. Mas Rosana, de vez em quando, é obrigada a dizer não para pessoas que querem comprar certificado. Bom, a sexta sessão é a paixão, né? A ida de Cristo à cruz. Os últimos dias de vida de Jesus, no Evangelho de Marcos, são dados de maneira cronológica. Está do capítulo 14 até o capítulo 15, versículo 47. Pode passar, Santiago. Sexta sessão, isso. Então, os últimos dias da vida de Jesus são dados em sequência cronológica. O estilo de Marcos, simples e caracterizado por fatos, realça o valor da narrativa e faz perguntar por que uma pessoa tão maravilhosa,
com tamanha autoridade, viria para um fim tão intempestivo, né? Parece que era tão fora do tempo, né? Intempestivo é fora do tempo. Uma pessoa que estava 3 anos e meio de ministério tão profícuo, não, tão frutífero, morrer. Então Marcos, ele apresenta 2 respostas a essa pergunta, né? Por que uma pessoa tão maravilhosa, com tamanha autoridade, teria um fim tão intempestivo? A primeira resposta para essa pergunta é a própria declaração de Jesus: pois o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a primeira etapa do seu serviço ele fez, que era servir as pessoas. Agora tinha que vir a outra etapa, que era dar-se, doar-se, entregar-se. Então Jesus, a morte de Jesus não é um acidente, não. Ele veio com esse propósito. Ele chegou a dizer em algumas situações assim: olha, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Então, muitas pessoas querem colocar a morte de Jesus como uma coisa assim, né? Inesperada. Não, Jesus sabia que viria e veio para morrer. Ele deixou isso bem claro. A própria oração de Jesus no Getsêmani, ele não está pedindo para Deus afastar a morte dele. Ele sabia que ele vinha para morrer. Quando ele diz: afaste de mim esse cálice sem que eu sorva, ele está falando sobre a morte. Ele está falando sobre a crueldade dos sofrimentos. Que ele previu todos aqueles sofrimentos que ele teria, e ele sentiu muita angústia. Ele não falou em momento nenhum sobre a morte. A morte ele sabia que ele teria que morrer, dar a sua vida. Quando ele diz passar o cálice sem que eu sorva, sem que eu beba, ele está falando dos terríveis sofrimentos que precederiam à morte. Bom, a tragédia do Evangelho foi parte inevitável do seu serviço aos homens e da sua redenção deles. Isso fica comprovado, a gente vê isso lá no Evangelho de Lucas, os 2 discípulos indo para Emaús. Estão lá conversando. Vocês viram lá o que aconteceu com o nosso esperado Messias? Mataram ele. E colocou aquilo como se fosse algo inesperado e não profetizado. De repente se coloca um homem entre eles, que era o próprio Jesus, e começa a falar para eles: vocês não conhecem as Escrituras, não? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que está nas Escrituras. Aí Jesus foi discorrendo as Escrituras para eles, para deixar bem claro que o que aconteceu com Jesus não foi um acidente, foi algo previsto pelos profetas. Então a primeira resposta a essa pergunta, porque uma pessoa tão maravilhosa com tamanha autoridade teria um fim tão intempestivo, é: Jesus veio para servir, dar a sua vida para resgatar pessoas. E a segunda resposta está contida na última sessão, que é justamente a ressurreição. A morte não parou Jesus, a morte não impediu Jesus, a morte apenas foi uma etapa que ele teria que cumprir. Então, Marcos faz questão de enfatizar isso. Jesus ele veio dar a sua vida para resgatar pessoas, mas esse resgate também deveria passar pela ressurreição de Jesus. Então as pessoas são resgatadas por 3 fatos que aconteceram com Jesus: morte, ressurreição e ascensão. Então, o que nos garante a redenção, o que nos garante a salvação é o fato de Jesus ter morrido por nós. Essa morte nos resgata, mas para que isso ocorra de fato, Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Sim. Eu nunca consigo compreender por que a morte de Jesus resgata as pessoas, sendo que o principal, para mim, na minha visão, é o ensinamento que ele nos traz, né, de uma orientação de conduta de vida e a vida dele em si, né? Para mim, assim, a morte como muitos heróis que a gente vê, igual o senhor falou, Marinha mesmo,
você vai numa luta, você vai até o final dela. Você sabe o que vai acontecer no final, mas você assume as consequências todas. Então, essa questão de resgatar através da morte de Jesus, eu não consigo assimilar isso. Desde os tempos bíblicos mais remotos, Deus sempre deixou claro para o ser humano que ele era um ser gracioso e misericordioso. Então, o homem, ao pecar, Deus providencia para ele um terceiro para que morra no lugar dele, uma morte substituta. Isso acontece lá nos tempos remotos através do animal, mas aquelas mortes de animal ali são apenas para simbolizar um que viria para que o sacrifício fosse efetivado de fato como aquele que resgataria o homem plenamente. Então, desde os tempos remotos, lá dos tempos bíblicos, Deus determinou assim, que a morte de Jesus resgataria as pessoas. Isso ficou predeterminado por Deus, talvez para mostrar para o ser humano quão trágico é a história do ser humano com relação ao pecado. Então, o ser humano, ele peca, e isso traz consequências terríveis para ele. Então, a morte de Jesus, de maneira terrível, também é para demonstrar isso. O alto preço, né? O alto preço que Deus teve que pagar para resgatar as pessoas. O livro de Hebreus diz que Deus falou com os seres humanos de muitas maneiras, mas a maneira mais efetiva para falar com o ser humano foi através da pessoa de Jesus. Em todas as coisas que aconteceram com Jesus, principalmente com relação à sua morte, que serve para pagar o resgate pela vida do homem. Então foi Deus quem determinou assim, né? Deus quem determinou assim. Mas o homem continua errando, continua fazendo. Sim. Então, e como que isso está resgatando o homem? A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, seguem os seus princípios, a imagem de Deus no ser humano que está distorcida por causa do pecado, passando pela imagem perfeita de Deus, que é Jesus, essa imagem ela é restaurada. E o fato do homem crer em Jesus, seguir os seus ensinamentos, faz com que ele então acredite não na sua justiça própria, mas na justiça de Jesus. E a gente então se torna justo não porque somos justos em nós mesmos, mas por causa de seguirmos os mandamentos e os ensinos de Jesus. Então é sempre transferindo para a pessoa de Jesus. Porque se o homem confiar em si mesmo, na sua justiça própria, Isaías disse que a justiça do homem não passa de um trapo de imundícia. Então sempre o homem chega a Deus pela pessoa de Jesus, quer seja através dos ensinos de Jesus, da morte de Jesus, do resgate, sempre por Jesus, pela justiça de Jesus, é sempre por Jesus. Bom, então a ressurreição, ela é essa garantia que Jesus está vivo, né? E que todas as coisas por ele prometidas a nós se cumprirão. Bom, então vamos correr um pouquinho mais, que nosso tempo já está acabando. Se bem que minha mulher até agora não chegou, né? Está se arrumando lá em casa lá, a Leite está dando um tapa no visual dela. Daqui a pouco deve estar chegando aí. Vamos ver aqui as ênfases do Evangelho de Marcos. Marcos é o Evangelho da ação. Uma das coisas que caracteriza Marcos como sendo o Evangelho da ação são aqueles termos que eu falei terça-feira passada. Logo, imediatamente, em seguida, são expressões que denotam ação. Então Marcos é o Evangelho da ação. Por quê? Porque ele está escrevendo para romanos. Romanos eram pessoas que conquistavam, trabalhadores, né? Então Marcos está ajustando aí ao vocabulário dos romanos. Então veja bem, olha, são poucas as citações diretas do Antigo Testamento, porque os romanos não tinham conhecimento do Antigo Testamento. Das 70 citações de parábolas dos evangelhos,
Marcos só tem 18. Marcos concede mais espaço aos milagres do que outros evangelhos. Então Marcos é o evangelho dos milagres, ao passo que João, né, é o evangelho dos grandes discursos, das discussões teológicas. Marcos está escrevendo para Romanos, então o evangelho dele é bem resumido, bem objetivo. Marcos é o evangelho das reações das pessoas. Ele registra as atitudes das pessoas diante dos discursos de Jesus. Lá em Marcos 1:27, Marcos registra que as pessoas ficaram admiradas, né, com a autoridade pela qual Jesus dizia as coisas. Mas alguns não ficavam admirados, alguns faziam o quê? Criticaram. Quem é esse aí que está dizendo que perdoa pecado? Quem é esse? Né? Outros sentiam medo, outros ficavam perplexos, outros espantados, outros eram amargamente hostis para com Jesus e etc. Então Marcos é o evangelho que tem essa característica de relatar a reação das pessoas para com Jesus, e as reações eram diversas. Uns admiravam, portanto aceitavam, outros o rejeitavam. Então, além dessas notas da reação popular, estão descritas muitas entrevistas de Jesus e anotados até os seus gestos, conforme esses versículos aí que eu coloquei no slide. Sim, irmão, Cidinho. Isso não só naquele tempo, até nos dias de hoje já é isso. Sim, até hoje, né? Até hoje é assim também. O tempo presente aparece 151 vezes em Marcos, e o tempo imperfeito muitas vezes também. Esses tempos verbais retratam a ação em desenvolvimento. Então Marcos ele tem essa característica, né? Quando ele cita um tempo verbal, ele coloca no presente ou coloca no imperfeito, né? Que é uma ação que começa no passado, mas que continua no presente, justamente para caracterizar a ação em desenvolvimento. Bom, ocorre também em Marcos várias frases de maneira bem vívida, né? Bem viva. Quando ele diz lá em Marcos 1:12, imediatamente o Espírito o impele para o deserto, né? O conduz para o deserto. 2:4, né? E feita uma abertura, né, no beirado, os espíritos imundos prostraram-se diante de Jesus, as ondas batiam na barca de modo que ela já se enchia. Então mandou aos discípulos que a todos fizessem sentar em grupos sobre a relva verde. Então Marcos, ele procura nos seus relatos colocar a palavra ou o seu relato de maneira bem viva, né, para demonstrar as ações de Jesus e a importância delas. As expressões sublinhadas são alguns exemplos que ilustram o estilo de Marcos, um estilo que mostra o testemunho oral de uma testemunha ocular que estava a dizer só aquilo que tinha visto, à proporção que iam reparando no que se passara, assim como outros. Então o propósito de Marcos é evangelístico, ou seja, evangelizar os romanos. Bom, Marcos e os personagens. As personalidades citadas por Marcos são gravadas mais rigorosamente do que as de Mateus, pois são mencionadas como pessoas relacionadas com ele e com os leitores. Por exemplo, o jovem que fugiu à soldadesca no jardim, de Marcos capítulo 14, é o próprio Marcos. Marcos estava enrolado no lençol, né? Estava passando aquela turba lá que foi prender Jesus lá no Getsêmani. Ele escutou aquele barulhão todo, foi conferir o que estava acontecendo. As pessoas o confundiram com o discípulo, tentaram agarrá-lo, ele foi correr, agarrou justamente no lençol. Aí ficou duro. Ficou ruim para ele, né? Então o jovem que fugiu é o próprio Marcos, tá? Lá de capítulo 14, 51 e 52. Alexandre e Rufo são personagens citados por Marcos, que são filhos de Simão lá de Cirene, aquele rapaz que ajudou Jesus a carregar a cruz. Por que Marcos cita filhos de Simão?
porque certamente Alexandre e Rufo eram conhecidos do público para o qual Marcos está escrevendo. Nenhum outro evangelho cita Alexandre e Rufo, só Marcos. E também ele cita Simão leproso, fazendo aqui uma observação que essa passagem, que diz que Jesus estava se alimentando lá na casa de Simão leproso, Simão já não era leproso mais, porque senão ele não podia estar dando um banquete na sua casa. A situação do leproso era a situação de isolamento e nunca de festa e confraternização. Então alguns pensam que ele estava dando uma festa para Jesus em sua casa, pelo fato de Jesus o ter curado de sua lepra. Por isso que a Bíblia cita Simão leproso. O certo era citar, né, Simão, aquele que era leproso, ou que tinha sido leproso. Marcos, no entanto, não menciona tantas pessoas como Lucas, nem as usa como exemplo na mesma extensão de Lucas e João. Parece ter estado mais interessado no progresso da sua história do que na análise de personagens individuais. Então a citação de personagens no Evangelho de Marcos é menor do que em outros. Bom, então chegou aí a nossa convidada de honra, né? Pensei que ela nem ia chegar, mas chegou, graças a Deus. Eu acho que ela combinou, ela ficou do lado de fora, lá falou que estiver acabando eu entro, né? Meus queridos, antes de eu passar para a irmã Sandra, deixa eu dar aqui os avisos. Amanhã a gente tem os grupos familiares, mas também tem um encontro